Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal das terças-feiras aqui no Entrevistas. É sempre uma conversa leve, gostosa, descontraída, independente do peso, da importância do assunto. É nesse clima que a gente conversa todas as terças-feiras. E essa semana é um pouquinho mais curta por conta de um feriado religioso dos cristãos católicos, por Corpus Christi. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também de uma outra festa importante para o calendário religioso do Espírito Santo, a Festa Nacional de São José de Anchieta. Por isso, meu muito bem-vindo é ao padre jesuíta Álvaro Negromonte, reitor do santuário. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos que também nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui neste Entrevistas. Ai, que bom. Olha, é uma coisa que eu nunca faço, mas a partir desta semana, deste Entrevistas, eu farei sempre. É pedir a você que está acompanhando o nosso canal que compartilhe os nossos vídeos, que curta os nossos vídeos e também que se inscreva no canal de ES Hoje. Estamos puxando a orelha aqui, que tem que ser feito isso, né? Vamos fazer, vamos curtir, vamos compartilhar, para que o próprio YouTube veja que o nosso conteúdo é relevante. E as nossas entrevistas, elas sempre são informativas, e é isso que eu sempre proponho a vocês. Mas essa semana, como eu falei, temos Corpus Christi e eu quero ouvir do padre Negromonte, Álvaro Negromonte, falar um pouquinho sobre isso e também, naturalmente, sobre a nossa festa, né, aqui de São José de Anchieta. Padre, qual é a importância de Corpus Christi para a religião, para o cristão católico? É uma festa antiga, iniciada no período da Idade Média, onde a igreja tem todo um desejo de firmar não só a presença de Cristo nas espécies, no sangue e corpo, na Eucaristia, mas também na comunidade. Então, é um grande dia que reúne a comunidade católica, onde refletimos sobre essa presença de Cristo que está trabalhando conosco, que está na caminhada. Então, quando ele diz, eu sou a cabeça, vós sois os membros. Então, é uma festa que reúne as pessoas e que traz muito da arte. Então, várias cidades aqui do nosso estado e do Brasil e do mundo fazem. Eles remetem àquela entrada de Jesus em Jerusalém, quando os pobres colocavam o manto sobre o chão para que Jesus no jumentinho entrasse na cidade. Então, os tapetes é por isso? É por isso. Então, tem toda essa arte, essa beleza, né? E Anchieta não vai ficar diferente. Nós estamos construindo para a festa do Corpus Christi, os tapetes com as pastorais, as crianças, jovens, adolescentes, artistas da cidade. Muita gente vai estar envolvida, né, nessa construção dos tapetes, que vai do pórtico até a porta do santuário. Aí ele enfrenta o santuário no adro do santuário, naquele espaço maior, e ali, então, vamos ter a missa às 4 da tarde, dia de Corpus Christi. Quem é católico, né? Todas as comunidades, de alguma maneira, devem participar disso. Então, entra no site da Arquidiocese da sua cidade e veja, ou nas redes sociais, né, da própria comunidade, para ver como pode participar, como é possível participar, né? Afinal de contas, hoje ainda é terça-feira, Corpus Christi é quinta, e como pode participar, vai lá visitar, participar, sobretudo, que é o mais importante da celebração eucarística, não é isso? Isso mesmo. Gente, que delícia esse sotaque do padre. Padre, fala pra gente de onde você vem. Eu nasci em Pernambuco. E está aqui desde quando? Estou há 1 ano e meio no Espírito Santo pela segunda vez. Morei um período em 2010 e aí o provincial, por vez, me destinou para estar, né, no Santuário de Anchieta e acompanhando a paróquia que está ali. O santuário é a matriz da paróquia grande, que faz fronteira com Guarapari, com Alfredo Chaves, mas é um processo, né? Então, estamos na reitoria do santuário e pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, cuja matriz é o santuário. Entendi. Então, 1 ano e meio, nasci em Pernambuco. Como jesuíta, a gente ora está ali, ora está aqui, então o sotaque mistura muito. Muito mesmo, impressionante como mistura. Mas mantém o di e o ti pernambucano, mas falo show de bola como os capixabas. Tem que falar pocá também. O padre, já que o senhor está, né, é o reitor do santuário, está acompanhando já há mais de um ano, embora esteja aqui nesse mais de um ano, fala um pouquinho para quem está no mundo inteiro, e até os capixabas que falam de Anchieta, mas não conhecem profundamente um pouquinho dessa história, né? Quem foi José de Anchieta? Por que ele é importante para a religião católica e para a nossa história também do Espírito Santo? São José de Anchieta, ele nasceu numa cidade chamada Laguna, que está na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Então, ele era um canarinho, né? E aqui, ele era filho do escrivão da cidade. E ali naquela casa chegavam pessoas de diversas línguas, diversos lugares, documentos que o pai tinha que emitir.
Então, ele foi uma criança muito prodígio para o aprendizado de línguas e saber ler e escrever muito cedo. Então, vários documentos ele assinou, mesmo sendo criança, porque eram documentos que o pai precisava de alguém que soubesse assinar e ele era o filho que sabia. Era a criança mais dedicada que tinha ali. E aos 14 anos, então, o pai e a mãe resolvem enviá-lo para estudar em Portugal, em Coimbra. E ele vai fazer escola de artes em Coimbra, que seria hoje o ensino médio, comparado ao ensino médio. Uhum. E ali ele conhece os jesuítas, o trabalho dos jesuítas. Ele já escutava falar das histórias, mas de forma tão profunda não. E aí, com a autorização dos pais, ele decide entrar na ordem dos jesuítas aos 17 anos. E aos 19 anos, ele faz os votos, os primeiros votos, como os religiosos nós fazemos, pobreza, castidade e obediência, e aí ele é mandado para o Brasil em missão aos 19 anos. E foi aqui no Brasil que ele chegou primeiro em Salvador, não é Em isso? Salvador, porque era a sede da província, né? Ele chega no segundo grupo de jesuítas ao Brasil. O primeiro chega ainda em 1549 e o segundo grupo em 1553. Então, ele chega em Salvador, mas como o padre Manuel da Nóbrega era o provincial responsável pelos jesuítas que aqui viviam, então eles decidiram migrar para a missão de Piratininga, em São Paulo, na região de Santos. Ali estava a missão instalada no litoral, e aí foi quando iniciou o processo de construção do Colégio de São Paulo. Então, a aldeia, as casas eram todas de madeira, barro e palha, então ali começou a construir a primeira cidade, cidade, ou seja, um prédio de pedras. Entendi. Ali construído. Então, depois ele vai para Salvador, continua parte da formação e acompanha. E aqui no Espírito Santo, realmente, ele teve uma presença sem igual. Vamos falar dessa vinda para ele aqui. Eu estava pesquisando, ele chegou ainda muito novo, 25 anos no Espírito Santo, não é isso? Isso, ele chegou a primeira vez, sim, e aí ficou assumindo aqui a missão. Ele foi reitor do colégio aqui, o colégio que hoje está construído em cima da estrutura que era o colégio, o Palácio Anchieta, onde o governador no centro trabalha. De Vitória, centro de Vitória. A sede do governo do Estado do Espírito Santo. Exatamente. Então, ali era um colégio, que era a igreja e um seminário. O colégio a gente tem que compreender como um seminário, não um colégio como hoje. Ah, então ele não era um professor de escola para padres. Ele era preparatório para o sacerdócio, ou não? Também. Havia gente de toda parte que vinha estudar aqui. E ele foi professor de latim durante muito tempo no colégio. Ele foi diretor do colégio, que no colégio a gente chama de reitor. Certo. Né? Então, ele era reitor do colégio e diretor. Depois, o padre-geral pediu e o nomeou como responsável por todos os jesuítas do Brasil. Aí, nesse tempo, ele teve que ir a Salvador. E aí, continuou a sua formação, foi ordenado padre e aí ficou responsável. Então, ele teve que caminhar desde Pernambuco até o sul de São Paulo. E várias vezes essa caminhada, e sempre a pé, porque ele veio ao Brasil. Ele teve, quando jovem, ele desenvolveu o que hoje nós chamamos de uma osteoporose em um nível muito alto. Na época chamava tuberculose óssea. Uhum. Então ele era um jovem que tinha uma limitação muito grande de saúde, a tal ponto dele pensar que ele poderia não ser admitido à companhia de Jesus, não entrar na ordem, porque ele não tinha saúde para ir à missão. Entendi. E aí o padre perguntou, ele encontrou, disse: José, por que você está preocupado? Ainda quando ele estava em Coimbra. Ele disse: porque pode ser que eu não seja aceito. Ele disse: mas se Deus quiser ser servido de você, como você é e como você está, ele vai ser servido. Vai te dar força para isso. E ele dizia: aqui no Brasil, trabalhar é o remédio que eu preciso. Então, era por isso que ele andava muito. Muito, porque não aguentava sobre o cavalo, porque fazia o movimento, né? Uhum. Então, ele saía, acordava cedinho, tipo 3, 4 horas da manhã, já saía caminhando na frente do grupo. Depois o grupo dizia: o padre já está lá na frente, será que ele voa? Então, muitos diziam que o padre voava. Ele andava devagarinho, mas ia caminhando. E sempre, com constância. Sempre. Eu acho que a caminhada da fé também é isso, né? Isso. Tem que ser constância, ainda que não seja... ela não precisa nem deve ser meteórica, né? É um passo de cada vez, mas constante. Para o processo de humanização, né? A gente vai se tornando... Eu acho que a idade ajuda se a gente realmente sabe fazer o caminho, né? A vida são as calçadas por onde a gente caminhou, então... São José de Anchieta foi um homem que soube andar. Ele era um homem da passividade, sabe? Ele procurou sempre resolução de conflitos. Eu acho que quem trabalha hoje com essa temática, né,
É uma temática muito forte nas empresas, nas paróquias. Como fazermos para buscar essa resolução de conflitos? Ô, padre, você sabe que na minha época de escola, em algum momento, eu lembro que teve, não sei se um professor, se foi um questionário de um aluno, que colocou o nome do padre Anchieta como quem estava tirando a, a essência do indígena, ocupando, catequizando, mas para tirar o indígena do espaço dele. Como é que a gente consegue colocar hoje, né, assim, explicando, como numa aula de história de fato, a participação, esse contato, essa troca do padre como sacerdote, como um jesuíta, nesse contato, nessa relação com os índios? Eu diria que esse texto que chegou até você, Ou discussão, realmente não me lembro se era um texto longo na história do Brasil. Temos que considerar que a Companhia de Jesus, no Espírito Santo, ela esteve desde 1540, quando a primeira vez viemos aqui, no primeiro ano que chegamos ao Brasil, ao Espírito Santo. Então, sempre esteve sob o horizonte da Companhia de Jesus, a missão da companhia aqui. E em 1759, com a perseguição do Marquês de Pombal à Companhia de Jesus, os jesuítas são expulsos do Espírito Santo, como de todo o território nacional. Então, uma das estratégias do Marquês de Pombal e de todo aquele grupo que apoiava aquela perseguição à Companhia de Jesus era: faremos tudo para que a fama destes homens seja realmente uma fama ruim. Então, não que sejamos perfeitos, não posso dizer isso. Claro, seres humanos. Sabemos que não somos. Temos limites, temos fraquezas também, mas esta foi uma estratégia muito forte. Então, isso está muito presente ainda em grande parte dos livros didáticos, das falas. Então, são pessoas que não conhecem Anchieta, conhecem historietas sobre Anchieta. Na verdade, é isso. Então, isso é pouca verdade, eu diria, né? Essa questão de que o processo de catequização de Anchieta foi uma destruição da cultura indígena. Você percebe, por exemplo, que no Brasil, o trabalho que a província portuguesa fez no litoral brasileiro, nós nunca chamamos, por exemplo, de reduções. Não é uma expressão que nós usamos na nossa linguagem. As reduções elas foram pensadas a partir da experiência já do Sul, porque era uma outra província, era a província espanhola que já... Então, você tem as reduções de São Miguel, as reduções do Paraguai, as reduções da Argentina. Então, ali era uma espécie de levar os indígenas para eles não serem destruídos. Porque a tendência da perseguição, como aqui nós tivemos, por exemplo, em período posterior, a presença dos bandeirantes, porque isso é um outro período histórico, com os jesuítas não. Então, nós sempre tivemos o nome de missão. Então, a de Anchieta, por exemplo, ela é chamada a missão de Nossa Senhora da Assunção de Heritiba. A missão aqui era a missão de São Tiago Maior, essa do colégio. Então, quando Anchieta conheceu aquela comunidade indígena, que hoje nós chamamos Cidade de Anchieta, ele ficava admirado como os indígenas eles guerreavam entre eles. Eram pequenas aldeias, pequenos grupamentos, porque ali viviam os tupiniquins, né? Uma etnia, os tupiniquins. Mas os piris estavam o que hoje a gente chama de iriri. Sim. E os tupinambás, os goitacazes. Então, várias comunidades indígenas, etnias diferentes, estavam aqui ao redor, nesse litoral. E eles guerreavam muito entre si. Então, o projeto de Anchieta era ajudá-los a perceber que a violência não resolvia a questão. Por isso, a igreja ela não foi construída fora de uma aldeia indígena, você percebe isso, e o padre vai morar dentro da aldeia. Então, ele aprendeu, ele muito jovem aprendeu a linguagem indígena, e não para ludibriá-lo. É muito encantador ler e escutar Anchieta a partir dos seus textos, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem costume, pelo menos boa parte da população, dizer assim: Deus, nós chamamos de Deus, tá bem. Outros, mas os índios, o Deus do índio é Tupi. Anchieta disse não. O modo do índio conversar com Deus
Se referia Na a língua ele, dele, é ele tupi. é tupi. Uhum. E aí Anchieta via que, por exemplo, a mulher indígena, a mãe, a avó, ela tinha um poder assim na comunidade de decisões, de acompanhamentos, na educação das crianças. A mulher realmente era a mulher. E Anchieta disse: quem vou apresentá-los como esta mulher que representa todas essas? Então, ele faz um auto na inauguração da igreja em 1590, em Anchieta. Um auto é uma peça de teatro, Sim. né, linda, em que você tem a perda das pessoas e alguém que vem para socorrer, como o Alto da Compadecida Sim. de Ariano Suassuna. Então, é aquela mesma estrutura, porém, ele traz... Então, a imagem da Virgem, ela sobe do rio, ela vem, os indígenas vêm trazendo do rio, até que ela é apresentada no interior da peça. E ele diz, essa é a Tupanci, a mãe de Tupã. Aham. Entende? Então, assim, e ele passa a viver, a comer como os indígenas, a falar como os indígenas. Ele só não vestia porque os indígenas não vestiam. E porque também E, então, não o era uma jesuíta imitação. também tem Nunca tivemos hábito. Nunca tivemos. Não, mas não existe uma roupa que, Não. que é característica? Não, existia porque, por exemplo, na época do século XVI, isso perdurou até o início do século XX, 1960, 65, a igreja optou por um modelo de roupa que chamávamos de batina. Batina. Como uma boa parte dos jesuítas, eles eram da província portuguesa, a Universidade de Coimbra, até hoje, eles usam uma capa da universidade. Sim. Os alunos usam. Você chega essa época mais fria em Coimbra, você passa pela rua, os alunos estão com a capa preta, que é tipo o uniforme da escola. Entendi. Então, quando você estuda numa escola boa, você leva o uniforme da escola com você. Veste a camisa. Veste a camisa. Então, a capa que os jesuítas vestiam, além de protegê-los do frio aqui no Brasil e da chuva, era a capa da escola onde eles tinham estudado. Vamos falar da festa. A Festa Nacional de São José de Anchieta, que agora todo mundo já sabe um pouquinho da história e da importância para essa história e dessa relação respeitosa, como o padre Álvaro acabou de dizer, com os indígenas. A Festa Nacional de São José de Anchieta ocorrerá dos dias 29 de maio a 9 de junho, celebrando os 10 anos da canonização. Isso mesmo. E os 490 anos do nascimento de São José de Anchieta. É um evento religioso, cultural também, a gente viu o padre falando, porque relembra toda essa história, toda essa trajetória. E vai ser bastante importante esse ano, porque tem gente da CNBB vindo para cá, é isso? Isso mesmo. Então, a festa começa, a gente faz a abertura da festa com a paróquia nossa no dia 29. Então, antes da festa, nós temos a novena, que inicia com a novena, em seguida a missa. Nesse dia, a paróquia estará toda reunida, a paróquia Nossa Senhora da Assunção. Depois, 3 paróquias de Guarapari estarão conosco, 2, a paróquia de Piúma e de Iconha, a paróquia de Iriri e a paróquia de Alfredo Chaves. Então, esse é o percurso de festa, né? No dia 8 de junho, que é a última noite da novena, então aí nós vamos sair em peregrinação, esse caminho de Anchieta, só que saindo de Iriri desta vez. Dá aproximadamente 12 quilômetros. Os jovens saíram às 4 da tarde da paróquia de Iriri, caminhando pela praia até o Santuário Nacional, e ali nós celebraremos a Eucaristia com todo esse corpo jovem. Então, você jovem que está nos acompanhando, que possa participar conosco. Dia 8, 4 da tarde, saindo de lá da Igreja Matriz de Iriri, caminhando até o Santuário Nacional. É uma grande caminhada jovem, peregrinos de Cristo. Uma alegria muito grande recebê-los lá. E no dia 9, pela manhã, então, é um grande dia de acolhida das pessoas. E Dom João Justino é arcebispo de Goiás. Então, ele é o vice-presidente da CNBB. Então, foi uma alegria muito grande que Dom Justino aceitou esse convite, né, de poder estar celebrando aqui no Espírito Santo. Ele chegará, eu já conversei com o Dom Dario agora de manhã, e aí ele diria, olha, então, Padre Álvaro, ficamos, Dom Dario, também quero que o senhor possa participar conosco, né? Porque é dia do aniversário de Dom Dario esse dia. Que legal! Dia 9 de junho. O padre, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria ressaltar também, o senhor falou, ao longo da nossa história, e agora o senhor falou de caminhar, né? Anchieta, ele caminhava, não andava a cavalo por conta do problema de saúde, não usava os meios de transporte porque poderia causar muito mais incômodo, e aí ele ia passo a passo. E nós temos no Espírito Santo os passos de Anchieta, que acontece também nesse período de Corpus Christi e também da festa nacional. Como que o senhor vê? Porque é uma caminhada que ela foi inspirada na caminhada espanhola de Santiago de Compostela, Espanha também, onde foi o nascimento de São José de Anchieta. E
hoje atrai para o Espírito Santo pessoas de vários lugares do estado e também de fora do país, nessa caminhada de reflexão. Como é que o senhor vê esse gesto mesmo? Eu diria que os Passos de Anchieta é uma grande oportunidade para a gente fazer tanto uma experiência humana quanto espiritual. Humana porque permite ao peregrino reconhecer os seus próprios limites e as suas potencialidades, né? Como meu corpo está, como eu reajo diante do frio, diante da chuva. Então, quais são as minhas reações, o que me humaniza, o que me torna mais livre para poder caminhar. Então, quem vem de mochila muito grande sofre na caminhada, né? São 4 dias de caminhada, sai daqui da Catedral de Vitória, na quinta-feira de Corpus Christi chegará em Anchieta. E nesse dia em Anchieta nós vamos ter 4 missas para acolher. Então, é o chamado Grande Dia da Acolhida pela cidade de Anchieta para receber os peregrinos dos Passos de Anchieta. Então, São José fazia esse percurso sempre. A cada 15 dias, ele saía daqui de Vitória e ele ia a Anchieta. Até que chegou o tempo em que ele terminou como superior aqui em Vitória e disse, onde você quer morar, José? Ele disse, onde o superior mandar. Ele disse, você quer ir a Juritibá, morar lá? Ele disse, eu vou para junto daqueles que eu gosto mais. Então, quem ama, cuida. Né? E a grande experiência, que eu diria, espiritual, que os Passos de Anchieta permite, é a experiência do encontro. Do encontro. Porque você vai encontrando outras pessoas e vai aprendendo a amá-las, vai aprendendo a ter paciência. Então, o encontro, realmente, essa entrevistas, ela tem que ser fecunda, né? E lá, chegando ao santuário, os peregrinos são assim recebidos. Então, existe toda uma estrutura, o cuidado da Prefeitura Municipal. Esse ano nós estamos também em parceria com o Estado do Espírito Santo, com a Secretaria de Turismo, de forma que a gente possa bem acolher. E eles ficam encantados, Dani, com o encontro dos 2 grandes amigos, que é o Rio Benevente e o Oceano Atlântico. Então, isso permite espiritualmente para o peregrino se encontrar com os outros e aqueles que acreditam, encontrar com Deus. Né? Então, é uma experiência que eu diria de abertura ao transcendente. Então, os Passos de Anchieta é uma grande oportunidade para 2 tipos de crescimento, o crescimento humano e o crescimento espiritual de cada um que participa e da gente também que está lá para acolher. Ô, padre, que legal, que conversa gostosa. Então, vou reforçar. Os Passos de Anchieta acontecem essa semana, junto com a festa de Corpus Christi, tá? Começa nas comunidades, farão os tapetes, então quem quiser participar na sua comunidade é uma coisa, Corpus Christi. Também nesse dia, por conta do feriado, inclusive em 2024, é um dos poucos feriados prolongados, então acontece os Passos de Anchieta saindo da catedral no dia de Corpus Christi e indo até o domingo em caminhada até Anchieta, nesse percurso que São José de Anchieta fazia. Como disse o padre, a cada 15 dias até ficar... Como é que é o nome de Anchieta? Heritiba. Lugar de muitas ostras. Aí, ó, é o nome da cidade, era como era chamada a cidade de Anchieta, onde é Anchieta hoje. E aí, de 29 de maio até o dia 10 de junho, não, até o dia 9 de junho, acontece a festa. Então, tá tudo meio que interligado, meio não, bem interligado mesmo, né? E eu espero que vocês possam aproveitar, tenham gostado dessa nossa conversa e que possam aproveitar também para conhecer um pouco da história, para poder fazer essa reflexão e oração também. Padre, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no ES hoje e estamos abertos, estamos esperando também você, a equipe toda lá conosco para celebrar esse dia 9. Vai visitar, vai ver e após a missa das 4 da tarde do dia 9, vamos ter o show com Dunga, é um membro da Canção Nova que canta, né, a juventude gosta, então é a oportunidade de escutar uma espécie de rock cristão, eu diria. O Dunga canta um pouco num ritmo que o jovem gosta. E dizem que quem canta reza 2 vezes, Olá, ainda quem canta bem. A dança melhor ainda. Para você que ficou conosco, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever no canal e de se encontrar comigo semana que vem. Todas as terças-feiras a gente está aqui, sempre com um convidado assim, bem legal. Muito obrigada. Até a próxima.